Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos e no vídeo de hoje eu vou fazer a análise do edital da Ascensa Manaus. Então, um concurso que saiu aí no dia 28, ontem, e hoje eu vou trazer todos os detalhes mais importantes para você. Então vamos lá, a análise de edital da Ascensa Manaus. Eu trouxe aqui, já tem pouco tempo, se eu não me engano, na semana passada, trazendo a análise do concurso. E eu disse que esse edital estaria muito próximo. E tanto estava como saiu. No dia 28 saiu o nosso edital. Então nós temos aqui a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. É um concurso do Executivo Municipal que traz muitas vagas. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Não é mistério, eu já havia trazido aqui para vocês que a nossa banca é a FGV. Então a FGV está pegando aí diversos certames e mais uma vez já tinha sido confirmada, é a banca do nosso concurso. O que é que nós temos aqui primeiramente? Entender que quando a gente fala da Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos falando de diversos cargos. E para facilitar, esses cargos foram divididos em 3 editais. Então nós temos o edital 01, que é de médico, é especialista em saúde, mas é só para cargo de médico. O edital 2, que é um edital geral, tem especialista em saúde, e nós vamos pensar aqui em diversas especialidades, eu vou trazer para vocês, e é assistente em saúde. E temos o edital 3, que é assistente em saúde também, mas apenas com 2 modalidades. Então é bem específico, 2 cargos, condutor de motolância e condutor de ambulância. Então eu vou trazer para vocês aqui o detalhamento desses 3 editais, com cargos, com salários, com as informações sobre data de prova, data de inscrição, tudo o que você precisa para saber sobre esse concurso e de fato começar a se preparar. Então, se você gostou, já se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações e curta o vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. É importante dizer que tudo que eu colocar aqui em relação a horários sempre é no horário de Manaus. Então até coloquei essa observação aqui. Não é no horário de Brasília. Então, Manaus sempre está 1 hora atrasado em relação ao horário de Brasília. Então, se aqui em horário de Brasília são 14 horas, em Manaus ainda são 13 horas. É muito importante saber isso, porque quando você for para Manaus, caso você não seja lá da região, for fazer a prova, você tem que ficar atento para mudar o seu relógio, se ele não mudar de forma automática. Porque quando a gente fala que as provas, por exemplo, vão acontecer de 8 até as 12 horas, é no horário local, lá no horário de Manaus. Então é importante ficar atento em relação a isso. O que nós temos aqui dos possíveis benefícios? E eu trouxe porque vão englobar todos os cargos. Por que é possíveis? Porque os benefícios aqui, eles têm um corte. Então, o auxílio alimentação, por exemplo, é para quem faz 40 horas. Se o seu cargo é de 20 horas ou de 30 horas, não tem direito. Apenas para a jornada de trabalho de 40 horas. E você tem que receber menos de 6 salários mínimos. Então, os cargos de médico, por exemplo, já não tem direito, mesmo se fizer 40 horas, o que não é o caso. Então, é importante que você tenha a dimensão tanto da trava da carga horária, quanto da trava aqui da quantidade, do valor do salário, né? Então, até 6 salários mínimos, conforme a legislação vigente. Então, conforme o salário mínimo do ano. O auxílio transporte, servidores que recebam até 6 salários mínimos. Então aqui não tem carga horária, não importa se você faz 20, 30 ou 40 horas. Você pode receber desde que você perceba até aí 6 salários mínimos, que é o limite. Então você tem que fazer a conta. Se tiver menos valor de salário, igual o pessoal do nível médio, do nível fundamental, todos aí vão ter direito a receber, desde que tenham aí a trava, fiquem com um salário menor do que 6 salários mínimos.
E temos ainda um outro benefício, que é a indenização de insalubridade ou periculosidade, que são para servidores que laborem em atividades de exposição a agentes nocivos à saúde ou considerada de execução perigosa. Então, você pode receber a insalubridade ou a periculosidade. Aí vai depender de qual atividade está sendo desenvolvida e o local em que você desenvolve essa atividade também. E agora falando dos editais, né? Então, estou trazendo primeiro o edital 01, que é o edital de médico especialista em saúde. São 124 vagas imediatas com um cadastro de reserva. Então, eu já havia trazido isso aqui para vocês, que concursos de saúde normalmente trazem cadastro de reserva. E é um cadastro que realmente chama. Então, esse concurso da Ciência Manaus é um concurso que eu vejo como uma excelente oportunidade. Se você estuda e faz uma boa prova, mesmo que você não fique dentro do número de vagas imediatas, a chance de você ser chamado realmente é muito grande. Então, se você fica bem colocado, mesmo que você não seja classificado dentro do número de vagas, a chance de você ser chamado ao longo do período de validade é muito real. Então, para esse edital 01 de médico, as inscrições iniciam no dia 5 de janeiro, terminam no dia 3 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 150. Logicamente, existe isenção. Se você quer solicitar isenção, tem que verificar no edital se você, de fato, tem os requisitos que são necessários para poder pleitear, e as provas vão acontecer no dia 1º de abril, numa sexta-feira, acredite se quiser. Então, achei até intrigante, né? Uma prova que a gente tem aí com provas, um concurso com provas na sexta-feira. Então, se você é médico e vai fazer esse concurso, tem que ficar atento. A sua prova será numa sexta-feira, no dia 1º/4. Não é mentira, por mais que seja o dia da mentira. E o horário de 8 às 12 horas. Lembrando que é horário de Manaus. O que nós temos na prova de médico? E eu vou trazer para você as especialidades. Nós temos aqui língua portuguesa, 10 questões. E é interessante trazer aqui, em todos os cargos, que os pontos pelas questões são décimos, né? Então, aqui é 0,1. Raciocínio lógico vale 0,1, informática vale 0,1, legislação vale 0,1, ou seja, cada questão vale 0,1. Então, como tem 10 questões, no total vale 1 ponto. Então, as 10 questões de português vale 1 ponto, porque aqui estão valendo cada um 10 décimos, né? Digamos assim. E aqui o conhecimento específico, nós temos aqui 30 questões e o peso aqui já é 0,2, então aqui nós temos 6 pontos. Então nós podemos pensar em 6 pontos aqui do conhecimento específico, 1 ponto para os conhecimentos básicos, fechando a sua prova em 10 pontos. Então a prova vale 10 e as questões são 70 para médico. E nós temos português, raciocínio lógico, informática, legislação. Os conhecimentos básicos aqui fechando em 4 pontos e 6 pontos restantes de conhecimentos específicos do cargo. Lembrando que a prova objetiva é caráter eliminatório e classificatório, inclusive a única prova que nós temos aqui. Eu trouxe aqui para vocês todas as especialidades, logicamente no edital tem de forma mais detalhada, todas as especialidades aqui em relação ao cargo de médico são para 20 horas semanais, aqui com o mesmo salário, R$ 6.933,96. Então, aqui a gente tem cardiologista, nós temos cirurgião, temos médico clínico geral, tem patologista, pediatra, urgencista, são diversas as especialidades. Eu coloquei todas aqui, mas no seu edital também já vai estar bem detalhado com todas as informações. E se você está gostando da análise, eu te convido a curtir para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se você já curtiu, mas ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal para que você sempre tenha acesso a todas as informações. E agora nós vamos falar do edital 03 e posteriormente eu vou trazer o edital 02, porque como ele é um edital geral, ele traz mais cargos, então ele vai ficar para o final.
Então, nós primeiro falamos do edital 01, edital sobre médicos, e agora o edital 03, que é assistente em saúde, que fala de apenas 2 cargos, condutor de ambulância e condutor de motolância. Então, nós temos aqui 55 vagas imediatas, mais cadastro de reserva. As inscrições começam no dia 10 do 1 e acabam no dia 15 do 2, ou seja, começam 5 dias depois das inscrições de médico. A taxa é de R$ 90, também temos isenção, então se você se enquadra no critério de isenção é só conferir no edital. E as provas acontecem no dia 1º de maio, dia do trabalhador, e aí já é num domingo. Então as informações aqui para você que tem nível médio e quer prestar o concurso para condutor de motolância ou de ambulância. Português, nós vamos ter 10 questões. Matemática, vamos ter 10 questões. Em informática, nós vamos ter 10 questões, aqui no módulo 1, da parte básica. É importante que você saiba que aqui o valor por questão já é diferente. Então, é 0,2 para português. Então, a prova de português, as 10 questões valem no total 2 pontos. 0,15 para matemática, então aqui vale 1,5 e 0,10, um pontinho aqui na informática básica. Ou seja, faz diferença se você acerta mais no português ou mais na informática, já que aqui cada questão vale o dobro do que vale na informática. Logicamente que quanto mais questões você acertar, melhor, mas aqui o valor por questão já traz uma diferenciada aí na sua nota. No módulo 2 aqui, ainda para os 2 cargos, nós temos legislação com 5 pontos, valendo 0,10 e aqui total de 0,5 e aqui conhecimentos específicos, nós já temos 25 questões, já é uma quantidade bem maior, valendo 0,2, fechando em 5 pontos. Então, para aqui assistente em saúde, nível médio, nós temos 60 questões, subdivididas aqui no módulo 1 e no módulo 2, fechando em 10 pontos. É importante lembrar que esse concurso em específico traz mais de uma fase, então não é apenas a prova escrita objetiva. Nós também temos aqui o TAF, que é o teste de aptidão física, e temos prova prática. Então é importante que você saiba que aqui existe uma diferença. Por isso veio um edital específico para assistente em saúde. Por que eu estou dizendo isso? Porque no edital 02 nós também temos assistentes em saúde, mas para outros cargos. Esses 2 cargos aqui, como são específicos e os 2 vão conduzir alguma coisa, seja motolância ou seja ambulância, eles têm informações diferentes, têm características próprias. Por isso veio para um edital diferenciado. Então, aqui a prova mantém no dia 1º do 5, como eu havia informado, e eu trouxe aqui a quantidade de vagas. Nós temos para condutor de ambulância 25 vagas imediatas, mais uma vaga de PCD, são 40 horas tanto para ambulância quanto para motolância. Motolância, nós já temos 30 vagas imediatas, mais cadastro de reserva, e 2 vagas aqui para pessoa com deficiência. Aqui, no primeiro, salário de R$ 2.537,25 e o segundo, R$ 2.667,85. Por que é que os salários são diferentes? Quando você olha os requisitos, você vai perceber. Condutor de ambulância precisa de ensino médio completo e carteira D, além do teste prático de direção, que isso será feito em momento oportuno, além também do teste de aptidão física, que eu já havia falado aqui para vocês, e um curso para condutores de veículos de emergência, além das aptidões para o serviço que normalmente são cobradas. Já o condutor de motolância precisa ter um curso de ensino médio, que é o mesmo que precisa ter aqui, mas também precisa ter um curso técnico, que é um técnico em enfermagem. Então, o condutor de motolância precisa ter um ensino médio e precisa ter um técnico em enfermagem. Além disso, carteira de habilitação A, que é para moto, o registro profissional do órgão competente, né? Então, do técnico de enfermagem, o teste prático de direção, que é o mesmo teste, o teste que tem que ter para o condutor de ambulância, o teste de aptidão física e aptidão para o serviço.
Então, esses dois cargos, por isso eles vêm aqui para o edital 03, eles precisam passar por dois testes. O de aptidão física, que é o TAF, e precisam passar também pelo teste prático. E agora, sem mais delongas, chegamos ao nosso edital geral. Por que aquele é geral? Porque esse edital é o que traz a maior quantidade de vagas, a maior quantidade de cargos. Aqui nós temos cargos tanto de nível superior, médio e fundamental. Então aqui nós temos os 3 níveis de escolaridade, nós temos diversas vagas com diversos salários e diversas taxas. E eu vou trazer de forma detalhada para você. Então, primeiro, né, edital 002 é o geral, que traz cargos de especialista em saúde e assistente em saúde. Então, se você puxar na memória, você vai lembrar que o edital 01, eu disse que era especialista em saúde médico. E aqui nós vamos ter o especialista em saúde, diversas profissões. E eu vou trazer para vocês. São 1.822 vagas de todos os cargos, mais o cadastro de reserva. Então, esse edital aqui está recheado de vagas, está muito interessante. As inscrições começam no mesmo dia das inscrições do edital 3, que é no dia 10 do 1, e também acabam no dia 15 do 2. As provas acontecerão no mesmo dia, dia 1º do 5. As provas vão acontecer até então em Manaus, a depender da quantidade de pessoas inscritas. Se não for possível que as provas aconteçam todas na cidade de Manaus, eles podem colocar algumas pessoas na região metropolitana. Mas normalmente eles colocam todas as pessoas na capital. Então será em Manaus. Aqui nós temos diversas taxas de inscrição. Por quê? Porque nós temos aqui R$150 para o de superior, nós temos de 90, 75 e 70. E eu vou explicar para vocês a diferenciação aqui das taxas a depender do cargo que você vai fazer. Essas taxas também dizem do salário. O nível e o salário sempre estão atrelados ao valor da taxa de inscrição. E agora eu vou trazer para vocês todo o detalhamento. Vou trazer os cargos, as cargas horárias, os salários e as disciplinas. Tudo para que você possa se preparar da melhor forma. Então, vamos aqui primeiramente saber dos cargos, né? Nós estamos falando aqui do nível superior, especialista em saúde. Então, toda vez que vocês verem esse aqui, ES, quer dizer o quê? Especialista em saúde. Valor da taxa de inscrição, R$150. Então, nós temos vagas para administrador geral, que são 3 vagas mais CR, não tem vaga para PCD. Isso aqui não tem vaga imediata, não quer dizer que não possam surgir vagas. Então, supondo que chamem aqui as 3 vagas, ao longo de todo o percurso, precisem de mais administradores gerais, precisem de mais 3, por exemplo. Depois que chega na 5ª, o primeiro aí pode vir a ser uma pessoa com deficiência. Então, por mais que não exista a vaga imediata para PCD, se você é uma pessoa que tem deficiência, você pode solicitar para concorrer para essa vaga, mesmo que ela não tenha aqui de imediato no seu edital. Então, administrador geral, nós estamos falando de uma carga horária de 40 horas semanais, com um salário de R$ 8.313,61. Advogado, 2 vagas, 40 horas também, mesmo salário. Analista de banco de dados, 2 vagas, mesma carga horária, mesmo salário. Analista de desenvolvimento de sistemas, 3 vagas, mesma carga horária e mesmo salário. Analista de infraestrutura de tecnologia da informação, 3 vagas, mesma carga horária e mesmo salário. Analista de suporte de tecnologia da informação, 3 vagas, 40 horas, mesma carga horária, com o mesmo salário. Arquiteto e urbanista, 1 vaga mais CR, mesma carga horária e mesmo salário. Assistente social geral, nós temos aqui 30 vagas, 2 vagas para PCD. Assistente social já é uma outra jornada, 30 horas semanais, com salário de R$ 6.235,21. Biólogo, 2 vagas,
também para 30 horas e mesmo salário, R$ 6.235,21. Cirurgião dentista geral, cirurgião dentista bucomaxilofacial, cirurgião dentista estomatologista, cirurgião dentista odontopediatra, ortodontista e para pessoa com deficiência, periodontista, todos eles com vagas diferentes, mas todos com 20 horas semanais e o mesmo salário dos cargos de 30 horas, ou seja, R$ 6.235,21. Nós temos aqui mais a última especialidade, né, que é das próteses de dentista, mesma carga horária e mesmo salário. E voltamos aqui novamente para os cargos de 40 horas. Comunicador social, uma vaga, 40 horas, R$ 8.313,61. Contador, 2 vagas, 40 horas, mesmo salário. Economista, uma vaga, 40 horas, mesmo salário. Enfermeiro nós temos para epidemiologista 3 vagas, 30 horas, o salário do valor das 30 horas, R$ 6.235,21. E para enfermeiro geral nós temos 150 vagas, que é uma oportunidade incrível para quem é da enfermagem. Então são 150 vagas, 8 vagas para PCD, mesmo salário para a jornada de 30 horas. Outras especialidades dentro da enfermagem, com vagas diferentes, sendo todas 30 horas. Engenheiro civil, uma vaga, 40 horas. Engenheiro de segurança do trabalho, uma vaga, 40 horas. Engenheiro eletricista, uma vaga, 40 horas. Estatístico, uma vaga, 40 horas. Farmacêutico geral, 45 vagas, também veio com a quantidade de vagas muito boa, 2 vagas para PCD, 20 horas e o mesmo salário de quem faz 30 horas, R$ 6.235,21. Aqui farmacêutico com as suas especialidades, todos 20 horas com o mesmo salário. E nós temos aqui, dentro dos especialistas de saúde, os fiscais. Então aqui é o fiscal de saúde enfermeiro, o fiscal de saúde engenheiro civil, o fiscal de saúde farmacêutico, o fiscal de saúde físico, o fiscal de saúde geral. Todos os fiscais de saúde fazem 30 horas com um salário diferenciado. O valor do salário do fiscal de saúde não é nem igual de 40 horas e nem igual de 30. É um valor de salário de R$ 8.051,43. Tem fiscal de saúde também médico, fiscal de saúde médico veterinário, fiscal de saúde nutricionista, fiscal de saúde químico, todos eles com 30 horas e o mesmo salário, diferenciado, R$ 8.051,43. Ainda temos nesse edital, que é o geral, edital 02, fisioterapeuta, 10 vagas, uma vaga para PCD, 30 horas, mesmo salário de 30 horas. Fono, 5 vagas, 30 horas. Médico veterinário, 6 vagas, 30 horas. Nutricionista, 10 vagas, uma vaga para PCD, 30 horas e o mesmo salário. Profissional de educação física, 4 vagas, 30 horas, R$ 6.235,21, o mesmo salário para as 30 horas. Psicólogo, 10 vagas, uma vaga para PCD, 30 horas e o mesmo salário. E por fim, TO, terapeuta ocupacional, 2 vagas de 30 horas com o salário de R$ 6.235,21. Então percebam como esse edital veio recheado. Lembrando que essas são apenas as vagas do nível superior. Vamos para o quadro 2, que é do nível médio e médio técnico, que é do assistente em saúde. Então toda vez que vocês verem o AS, quer dizer que é assistente em saúde. Assistente em administração. Aqui nós temos uma divisão. Se for assistente em administração, 20 horas, são 20 vagas com salário de R$ 1.900.
Se for para trabalhar 30 horas e você pode escolher, são 250 vagas com salário de 2.500, que é nível médio completo e precisa ter o curso aqui de informática básica. Se for auxiliar em saúde bucal, 30 vagas, 2 vagas para PCD, 30 horas, mesmo salário do assistente em administração, que é 20 horas, R$ 1.902,94. Contramestre, 4 vagas, 40 horas, R$ 2.537,25. Programador de computador, 10 vagas, 1 para PCD, 40 horas, salário um pouco maior, R$ 2.667,85. Técnico em enfermagem, se for 30 horas, 313 vagas, R$ 2.000. Se for 40 horas, 365 vagas, R$ 2.667,85. Então é importante, quando você for fazer o concurso, até conseguir saber a diferença do que você vai escolher, se são 30 horas ou 40. Isso vai repercutir diretamente no seu salário e na quantidade de vagas também para o cargo que você está concorrendo. Técnico em manutenção de equipamentos de informática, 10 vagas, 1 para PCD, 40 horas, R$ 2.667,85. Técnico em patologia clínica, se for 20 horas, R$ 2.000 de salário, 50 vagas. Se for 40 horas, 10 vagas com salário um pouco maior. Técnico em radiologia médica, 5 vagas, 20 horas, R$ 2.000 de salário. Técnico em saúde bucal, 40 vagas, 2 para PCD, 40 horas e o salário um pouco maior, R$ 2.667,85. Por fim, técnico de segurança do trabalho, 2 vagas, 40 horas e o mesmo salário. Nós temos ainda o quadro 3, que vem com assistente em saúde para agente comunitário de saúde 2, que é o único cargo aqui que traz o valor de taxa de inscrição diferenciado, R$ 75. Então, o agente comunitário de saúde precisa ter o nível médio completo, são 300 vagas, 15 vagas para PCD, é um cargo, né, de 40 horas semanais, salário de R$ 1.550. E o quadro 4 vai trazer os cargos de nível fundamental. Assistente em saúde, mas nível fundamental, e a taxa de inscrição de R$ 70. Nós temos o cozinheiro fluvial, 2 vagas, 40 horas, R$ 2.220,47. Maqueiro, 5 vagas, 30 horas, R$ 1.665,35. Marinheiro fluvial de convés, 4 vagas, 40 horas, R$ 2.220,47. Marinheiro fluvial de máquinas, também 2 vagas, também 40 horas e mesmo salário. Motorista de autos, 10 vagas, 1 para PCD, 30 horas, R$ 1.665,35. E, por fim, motorista fluvial, 2 vagas para 40 horas, R$ 2.220,47. E aqui nós encerramos todos os cargos, totalizando quase 1.900 vagas imediatas, fora o cadastro de reserva, que pretende chamar muito mais. E isso não sou eu que estou falando, isso é o próprio prefeito de Manaus, que já tinha anunciado que precisa de um número muito maior do que as vagas imediatas. Então a chance de chamarem mais pessoas realmente é muito grande. E agora, para você que ficou interessado em algum desses cargos, eu te convido a ver quais são as disciplinas, o que é que vai ser cobrado na sua prova. Cargos de nível superior, a grande maioria de especialistas em saúde está toda aqui. Nós vamos ter 12 questões de português, 10 questões de raciocínio lógico matemático. Atenção, raciocínio lógico matemático aqui vai envolver raciocínio lógico e matemática. Então precisa estudar os dois. 10 vagas de informática básica, 8 vagas de
Vagas, né? Eu tô falando vagas, né? Vagas não, é questões. Eu tô tão com vagas na cabeça que eu tô embolando. Questões. 12 questões de português, 10 questões de raciocínio lógico matemático, 10 questões de informática básica, 10 questões de legislação. Fechou aqui o módulo 1. Este primeiro módulo, que trazem aqui as disciplinas básicas, todas as questões valem 0,10, totalizando aqui 1,20, 1 e 0,8. Então, muita atenção com essa primeira parte, porque por mais que vale menos, ela precisa ser estudada, precisa ser considerada, e isso aqui é que vai ajudar você a alcançar o 10. O módulo 2, temos nosso conhecimento específico. Então, cada um desses cargos vai ter o seu próprio conhecimento específico, correlato sempre ao seu cargo de atuação. São 30 questões, valendo 0,2, totalizando 6 pontos. Então, a prova como um todo para o nível superior, a grande maioria dos especialistas em saúde, vale 10 com 70 questões, com essa divisão aqui. Lembrando que a prova é de caráter eliminatório e classificatório. Ou seja, você precisa atingir o mínimo que é necessário e a partir daí a sua classificação vai acontecer de modo decrescente. Então, quem tem mais até quem tem menos. Aqui nós temos para a parte do especialista em saúde advogado, que traz uma diferença em relação ao módulo 2. Então, aqui em português, 10 questões, raciocínio lógico, 8 questões, legislação, 6 questões. Então, aqui nós não temos a parte de informática, aqui nós temos valores por questões diferentes. Então, português aqui vale 0,2, aqui tudo vale 0,1. Aqui no módulo 2, nós não temos o conhecimento específico de forma ampla. Nós temos divisão em relação aos direitos. Então, direito administrativo, 10 questões, direito civil, 8 questões, direito constitucional, 10 questões, direito penal, 6 questões, assim como o direito do trabalho e o previdenciário. Então, aqui tudo nós temos uma quantidade de pontos muito maior do que aqui, com exceção do português, que também traz muitos pontos. Também fecha aqui em 10 e aqui em 70. Então, especialistas em saúde, 70 questões e vale 10 pontos a prova. Lembrando que a maioria dos cargos traz essa configuração e o especialista em saúde e advogado tem uma diferenciação aqui no seu módulo 2, trazendo o conhecimento específico de uma forma diferenciada. Ainda em especialista de saúde, mais voltada para a área de TI, nós temos 12 questões de português, 12 de raciocínio lógico informático, raciocínio lógico matemático, 8 questões de atualidades e 8 de legislação. Então, logicamente que aqui no conhecimento básico, que é o módulo 1, não se cobra noções de informática para pessoas que são do TI. Então, aqui vai estar tudo no conhecimento específico. E também não serão noções, já que é mais intrínseco ao cargo. Então, aqui nós temos 30. Também são 70 questões e vale 10. O que é que está mudando em cada uma dessas? Está mudando a quantidade de questões, está mudando o valor por questão. Então, é bom ficar atento a essa diferenciação. Então, aqui está sendo cobrado atualidades apenas para os cargos que estão na letra C. Aqui na letra B, que é o advogado, não está cobrando atualidades nem noções de informática. E aqui na letra A, que é a grande maioria dos cargos, cobra informática. Então é importante saber também essa diferenciação. Para os cargos de nível médio, médio técnico, aqui que é a letra D, que é assistente em saúde,
técnico em enfermagem, patologia clínica, radiologia médica, técnico em saúde bucal e segurança do trabalho. Nós temos 10 questões de português. Notem aqui que o valor de questão está mudando. 10 de português, 10 de raciocínio lógico matemático e 10 de informática básica. Nós temos ainda 5 questões de legislação e 25 de conhecimentos específicos. Aqui nós temos 60 questões. Então, falou de nível médio técnico, nós temos 10 questões a menos, mas isso não vai impactar na quantidade do valor total da prova, também vale 10. No nível médio técnico, aqui falando mais da parte do TI novamente, programador de computador e técnico em manutenção de equipamentos de informática. Nós temos 15 questões de português, 15 de raciocínio lógico matemático, 5 de legislação e 25 de conhecimento específico. Mesma coisa, 60 questões e a prova valendo 10. Nível médio, assistente de saúde, agente comunitário de saúde 2 e auxiliar de saúde bucal. 10 de português, 10 de raciocínio lógico matemático, 10 de informática básica, 5 de legislação e 25 de conhecimento específico. 60 questões no total, prova valendo 10. Nível médio ainda, assistente em saúde, focado no assistente em administração. 10 de português, 10 de raciocínio lógico matemático, 10 de informática básica, 5 de legislação, 25 de conhecimentos específicos. Fechamos nas 60 questões, valendo 10 pontos a prova. Assistente em saúde contra mestre, 10 questões de português, 10 de raciocínio lógico matemático, 10 de informática básica, 5 de legislação e 25 de conhecimento específico. Fechamos em 60, 10 pontos no total. E agora, por fim, a parte dos cargos de nível fundamental. Nós temos 20 questões de português, 20 questões de matemática, 10 questões de conhecimento específico. Nós temos 50 pontos, 50 questões aqui para a prova de nível fundamental, valendo 10. Então, a gente pode observar no edital 02, nós temos 50 questões para nível fundamental, 60 questões para nível médio ou então nível médio e técnico e 70 questões para nível superior. Todas as provas valem 10 e o que vai variar é os pontos por questões. Então, cada questão vai ter um ponto diferente a partir da disciplina. Algumas disciplinas vão ter mais pontos, outras terão menos. E também é importante destacar que as áreas de conhecimento, que as disciplinas, elas são diferentes, inclusive dentro do meio da mesma especialidade. Então, mesmo sendo especialista em saúde, pode haver modificação. Mesmo sendo assistente em saúde, pode ter modificação. Por isso, da importância de fazer a leitura do edital. E agora, sem mais delongas, já que já passamos por toda essa parte de edital, eu gostaria de trazer para você algumas dicas importantes para que você consiga mandar muito bem na sua preparação. Primeira dica, dica 0, leia o edital. Então, por mais que eu tenha feito essa análise, nada vai mudar o fato de que ler o edital é importantíssimo e precisa ser o seu primeiro passo. Então, se o seu cargo está no edital 1, leia o edital 1. Se o seu cargo está no edital 2, leia o 2. E se está no 3, leia o 3. Então, você vai ler o edital com muita calma, buscando identificar aqueles pontos que você precisa ter conhecimento, que é data de inscrição, valor de taxa de inscrição, isenção, quais matérias caem, já saber quais são os requisitos que você precisa para conseguir assumir o cargo, para saber se você tem o que é necessário. Então, você precisa saber o que vai cair na prova para você estudar, as datas para que você possa se organizar. Então, você vai fazer essa leitura ampla do edital. A partir daí, você já vai ter
quais são as matérias que você tem que estudar e você pode organizar o seu tempo, montar o seu planejamento e criar o seu cronograma. Buscar identificar, dando mais ênfase naquelas matérias que você tem pouco domínio e deixando menos tempo para aquelas que você tem mais conhecimento. Você não vai desconsiderar nenhuma matéria, mas você precisa classificar as suas matérias. Então, supondo que você já vai bem em português, já tem uma boa nota dentro do português. Então você vai colocar o português com menos peso dentro do seu estudo, dentro da sua rotina, do que o raciocínio lógico, que você vai mal. Então é preciso que você coloque no papel todas as matérias que você vai estudar, coloque quantas questões você vai ter em cada uma delas e o peso. A partir daí, faça a sua própria classificação. Então, qual é a classificação que você dá para cada uma dessas matérias? Quanto que essas matérias vão demandar de você? Se elas vão demandar muito de você, coloque mais tempo. Se elas vão demandar menos, coloque menos tempo. A ideia é que você se organize para que você não se perca. Você precisa passar por todas, mas passar por todas de forma organizada. Então, estipule prazos, estipule metas. Você pode achar que está longe, mas não está. Independente se você vai fazer a prova dia 1º de abril ou dia 1º de maio, você precisa começar. E já que você precisa começar, comece de forma organizada. Então, a minha sugestão é que organize o seu tempo de estudos, monte o seu planejamento e crie seu cronograma. Organize os materiais pelos quais você vai estudar, para que você já tenha tudo bem organizado e quando sentar para estudar, de fato possa estudar. Trabalhe em cima de revisões e questões. Eu trouxe isso num vídeo essa semana, então se você quer saber mais, é só voltar lá no vídeo que eu vou explicar quais são os 2 maiores erros do concurseiro, que é não fazer revisão e não fazer questões. Isso vai te deixar longe da aprovação. Você quer ser aprovado, esse concurso é incrível, é uma excelente oportunidade. Para isso, você precisa trabalhar com planejamento, com cronograma, organizando materiais para que você ganhe celeridade e o seu estudo seja focado e direcionado. E não deixe para começar depois. Então, não tem dessa de que o concurso está longe. Quando você assustar, a data da prova está muito próxima. Então, comece antes para que assim você tenha tempo de passar por todo o conteúdo e possa chegar na prova de fato extremamente competitivo ou competitiva. E um bônus que eu trago para você é um grupo de WhatsApp específico para o concurso da Ciência Manaus. Nesse grupo nós vamos trocar diversas informações, vamos falar muito sobre o concurso, eu vou tirar as dúvidas, vou dar dica para vocês e vou estar próxima. Então o link do grupo está aqui na descrição, é só você clicar para poder ir para o grupo do WhatsApp. E se você gostou do vídeo, eu te convido a curtir para ajudar o canal a crescer. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, naquele grupo de WhatsApp que você tem, com aquela pessoa que você sabe que quer prestar esse concurso, para ter aqui as informações mínimas que precisa para de fato avançar.